Sejam bem-vindos ao tutorial Neo4j, onde explicaremos as características desse banco de dados NoSQL. Nossa equipe é Ruth, que falará sobre as principais características do Neo4j, Amanda, que discorrerá acerca das vantagens e desvantagens do banco de dados, Matheus, que mostrará alguns exemplos práticos de como usar o banco de dados, e eu, Leonardo, que serei o intermediador deste tutorial. Agora, a Ruth vai falar um pouco sobre o que é o Neo4j. Olá, hoje nós vamos falar sobre o Neo4j. Ele é um banco de dados NoSQL baseado em gráfico nativo altamente escalável, desenvolvido especificamente para alavancar não apenas os dados, mas também os relacionamentos de dados. E ele faz conexões com muito mais rapidez. Ele é baseado no grafo Dijkstra, ou seja, o algoritmo da lei do menor caminho. O que são os nós? Eles são registros do banco de dados, que correspondem aos vértices dos grafos. As labels são os nós agrupados, que correspondem às tabelas. Os relacionamentos são as arestas, ou seja, a conexão entre os nós, como join, chave primária, chave estrangeira. Propriedades são a definição dos nós, que são as variáveis. Quais as aplicações? Eles podem ser aplicados em sistemas de rotas, por exemplo, a eBay utiliza esse sistema, a Walmart faz sistemas de recomendação com o Neo4j, a NASA sistema de análise de impacto, o LinkedIn utiliza em redes sociais, Microsoft identificação e gerenciamento de acesso e a Cisco em detecção de fraudes. O que é a linguagem CipherQuery? É uma linguagem de consulta de gráfico declarativa que permite consultas de dados expressivas e eficientes em um gráfico de propriedades. Qual a diferença entre CipherQuery e MySQL? No MySQL, a sintaxe de uma seleção seria select *from estudante where idade igual a 12, ou seja, tem que selecionar tudo de uma tabela estudante onde a idade seja igual a 12. No Neo4j, a sintaxe seria match e estudante entre chaves a variável que se quer, que é a idade 12, e vai retornar o e, que é o que se espera que o banco de dados responda. Quais as configurações para instalar o Neo4j? Pode ser instalado em Windows, Linux e macOS. Tem duas versões, a Community e a Enterprise. Linguagens de programação que se integram nativamente ao Neo4j: Java, Python, JavaScript, PHP, C#, Ruby, Go e a RESTful API. Para front-end, por exemplo, se você desenvolver alguma coisa em Angular, você pode utilizar essa API para integrar com o Neo4j. Muito bem, Ruth. Agora a Amanda vai tratar acerca das vantagens e desvantagens desse banco de dados. Você obterá o máximo de vantagens de um banco de dados gráfico se os seus dados forem enormes, tiverem um relacionamento de alto valor estruturado e estiverem em constante evolução, em tempo real. Dados compostos por conjuntos heterogêneos de objetos, que são os vértices no caso, e que podem ser relacionados entre si de formas complexas, que são representados pelas arestas. Dentro desse cenário, as principais vantagens são a baixa latência, ou seja, onde os bancos de dados relacionais têm uma capacidade limitada na hora de lidar com várias funções, o desempenho do banco de dados do tipo grafo vai ser superior ao consultar grandes conjuntos de dados. Esse processo de consulta é mais rápido porque os dados não relevantes são facilmente ignorados. Por isso que esse modelo de banco tem sido usado muito em Big Data de tempo real, principalmente por causa da flexibilidade das consultas junto com a eficiência delas. Outra vantagem é o relacionamento de alto valor intrinsecamente estruturado. Os bancos de dados gráficos são os favoritos da IA, por exemplo, devido à capacidade de modelar relacionamentos de dados que são muito complexos. Ou seja, as arestas são tão importantes e tão detalhadas quanto os vértices. A vantagem é a adaptação a tipos de objetos que estão em constante mudança. Eles se adaptam facilmente a esse tipo de conjunto de dados comuns em aplicativos de tempo real que têm uma atualização bastante dinâmica. A visualização de dados também é facilitada no modelo gráfico. É muito simples visualizar as entidades e os relacionamentos entre elas a partir desse modelo, como mostra na imagem. Bom, uma desvantagem seria no caso dos dados não estarem relacionados. A maioria dos dados estão conectados naturalmente de alguma forma, mas às vezes um conjunto de dados pode não ter conexões por meio de propriedades e relacionamentos, e não ter conexões que possam ser feitas em tempo de execução por meio das consultas. A falta de uma linguagem de consulta padrão, no caso dos bancos de dados não relacionais, também pode ser considerada uma desvantagem, enquanto os bancos de dados
relacionais têm o SQL, não existe uma linguagem que seja comum aos bancos de dados não relacionais. Outra desvantagem seria a baixa quantidade de profissionais que são proficientes no domínio dos bancos de dados do tipo grafo. Pois bem, agora que a Amanda já abordou algumas vantagens e desvantagens deste banco, vamos para o tutorial prático, explicado pelo Matheus. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos inserir dados em nosso banco, vamos criar relacionamento entre esses dados e, por fim, vamos buscar em nosso banco um determinado dado. Vamos iniciar inserindo os dados no nosso banco. Aqui nós estamos criando um nó, uma label, que tem uma propriedade, que no caso aqui é Amanda. Eu vou rodar isso aqui. Criar um nó e uma label, que dá para visualizar aqui, ó. Label aluno, uma propriedade que é o nome, e tá aqui, ó, foi criado. Amanda, ok? Aí vamos adicionar mais um aluno no caso. Adicionar, dá pra ver que foi criado outro aluno. Agora aqui eu vou criar outra label, agora vai se chamar professor. Apareceu aqui. Aqui nós temos 4 alunos e um professor. Agora vamos criar relacionamentos entre esses dados do nosso banco. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Estou criando um relacionamento entre esses dois alunos aqui no caso, né? Esse match é um comando de seleção. Ele vai buscar no nosso banco um aluno cujo o nome é Amanda. Aí aqui é a mesma coisa, ele vai buscar um aluno cujo nome vai ser Léo. Aqui nós vamos criar um relacionamento entre o Léo e a Amanda. Agora nós vamos fazer mais relacionamentos. Aqui vai continuar fazendo a busca em aluno, né? Um aluno cujo nome é Léo. Aí aqui vai fazer a busca em professor, cujo nome é Orrash. Aí vai criar um relacionamento entre eles. Aqui podemos ver os relacionamentos criados e vistos em forma de gráficos. Aqui, ó, Amanda conhece Léo, Léo conhece Orrash, Amanda conhece Orrash, Matheus conhece Ruth. E aqui não foi criado nenhum relacionamento de Ruth com ninguém, ou seja, Ruth não conhece ninguém. Agora nós vamos fazer uma busca em nosso banco. Bom, nós vamos fazer uma busca em nosso banco de dados. Mas qual vai ser essa busca? Nós vamos buscar todos os alunos que conhecem o professor cujo nome é Orrash. Essa variável aqui serve para armazenar os dados contidos nessa label. Essa variável que se encontra, eu vejo como um alias no SQL para facilitar nas queries. E vamos ver aqui o resultado. E aqui podemos ver o resultado, né, daquela consulta em nosso banco. Os dois alunos que conhecem o professor cujo nome é Orrash. E aqui é o relacionamento entre esses dois alunos aqui, no caso. Pois bem, isso é tudo. Agradecemos a atenção. Este foi nosso pequeno tutorial acerca do Neo4j. Esperamos que tenham gostado e adeus.